Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Amém? Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje eu desejo que o Senhor continue derramando da sua graça, do seu amor e da sua presença em sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Para isso eu vou trazer uma mensagem de fé, uma mensagem que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. E eu peço que você abra o seu entendimento e também o seu coração para que você receba essa palavra e ela mude o seu viver, mude a sua vida para que nós possamos a cada dia ser mais parecidos com Cristo. Amém? Então, antes de nós começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal. Você que já tem acompanhado as minhas mensagens aqui no YouTube, esses devocionais para o crescimento espiritual de todos aqueles que ouvem, eu peço que você se inscreva aí embaixo no meu canal e clique depois disso no sininho e depois ative as notificações clicando na opção todas, para que todos os vídeos que eu colocar aqui no canal você seja notificado aí no seu celular, tá bom? Então vamos começar a mensagem de hoje. E para começar eu quero ler uma passagem com os irmãos que se encontra em Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Leia comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém, meus irmãos? Nessa passagem que nós acabamos de ler, conta a história do profeta Jonas. Conta que ele recebeu uma ordem, um chamado de Deus para ele. Ele deveria ir a Nínive pregar a palavra do Senhor. E esta foi a primeira oportunidade em que a palavra de Deus foi anunciada a um povo gentio, ou seja, a um povo não judeu. Jonas recebeu o privilégio de ser o primeiro a anunciar essa palavra do Senhor para outros povos, no caso a Assíria. Mas ele não compreendeu o chamado que o Senhor tinha para ele. Jonas ele preferiu fugir daquilo que o Senhor mandou, fugir de Deus. Ele preferiu fugir do seu compromisso e da ordem que o Senhor tinha para ele. E meus irmãos, não é verdade que isso acontece muito conosco? Já aconteceu com você de nós preferirmos não fazer aquilo que o Senhor nos manda? Nós, em certas ocasiões, sabemos o que Deus quer que nós façamos, mas nós preferimos fugir do nosso chamado, das ordens, dos compromissos que nós temos com Deus. Nós preferimos fugir daquilo que o Senhor nos manda e vamos por caminhos contrários. E isso não vale somente para as ordens e compromissos com Deus. Muitas vezes nós fugimos dos compromissos que nós temos no dia a dia, no nosso convívio. Todos os dias nós temos compromissos e muitas vezes nós fugimos desses compromissos e ordens que nós sempre estão ao nosso redor. E as consequências dessa fuga e desobediência de Jonas custaram muito caro para ele. A Bíblia conta que Jonas embarcou e logo depois disso veio uma tempestade sobre o barco. E depois de tirarem a sorte, os marinheiros e todos que estavam no navio, ela caiu sobre Jonas. Então os marinheiros jogaram Jonas no mar, sob a sua permissão, e logo a tempestade se acalmou. Jonas ainda passou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe. E agora eu quero que você pense comigo. Se Jonas tivesse obedecido o chamado, a ordem e missão que Deus tinha para ele, isso tudo não teria acontecido em sua vida. Da mesma forma, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós nos recusarmos a obedecer a ordem que o Senhor tem para nós e fugir disso da sua presença como Jonas fez, nós colheremos os frutos amargos da nossa escolha, assim como Jonas colheu. Se Jonas tivesse obedecido ao Senhor, nada disso teria acontecido em sua vida, e ele iria para Nínive e ele não teria que passar por essas situações de tempestade e de passar 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe. Então, meu irmão, o que Deus espera de nós é que nós aceitemos todo pedido, ordem e missão ou chamado que Ele nos fez e faz. Mesmo que nós não sejamos capazes, nós devemos lembrar que se nós aceitarmos
Nós não temos com o que nos preocupar, pois é Ele que nos capacita, é Ele que capacita os seus escolhidos para demonstrar o seu grande poder. Todas as vezes que nós aceitamos o chamado e cumprimos a ordem que o Senhor tem para nós, a boa mão dele vai estar sobre a nossa vida para nos capacitar, pois nós sozinhos não podemos fazer com excelência aquilo que o Senhor nos manda, mas com o seu grande amor, com a sua boa mão nos ajudando e nos capacitando, tudo é possível para nós. Se nós, assim como Jonas, negarmos obedecer a Deus, nós iremos colher as consequências ruins como Jonas colheu. Mas se nós resolvermos obedecer às ordens e chamados que Deus tem para nós, para mim e para a sua vida, Ele estará conosco e nos capacitará, pois o Senhor nunca nos abandona, inclusive nos momentos em que nós estamos sempre cumprindo as coisas e ordens que Ele mandou para nós. Ele sempre está conosco. Nem mesmo no momento em que Jonas fugiu, ele estava no ventre do peixe, por exemplo, a misericórdia de Deus se afastou de Jonas, que foi mantido vivo em segurança. E por quê? Porque Deus tinha um plano de vida para Jonas, assim como tem na sua e na minha vida. Então, meu irmão, não pense duas vezes. Aceite, obedeça os chamados que Deus tem para a sua vida. E não se preocupe com se você vai cumprir isso com excelência ou não. Então, sempre aceite, pois a boa mão do Senhor estará com você para te capacitar, para você cumprir esse chamado com excelência, da forma que agrada ao Senhor nosso Deus. Então, aceite e obedeça o chamado que Deus tem para a sua e para a minha vida, para nos agradarmos ao Senhor. Amém? Então, meus irmãos, feito essa reflexão, espero que você tenha compreendido. Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, eu peço, pois muitos de nós, meus irmãos, quantas vezes nós fugimos dos chamados, dos compromissos que nós temos no dia a dia, das obrigações que nós temos, não somente com Deus, mas para com as pessoas, para com o nosso dia a dia. Nós precisamos aceitar e sempre lembrando que Deus está conosco e Ele tem um plano na nossa vida, mas para isso, para que os planos dele se cumpram na nossa vida, nós precisamos obedecer às ordens e chamados que Ele tem para nós. Então feche seus olhos agora e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Ó Senhor, nós te agradecemos e pedimos que a Tua boa mão esteja sobre todos nós, meu Pai. Ó Senhor, quantas vezes nós agimos como Jonas e queremos fugir dos nossos compromissos, fugir do Senhor, meu Deus. Quantas vezes nós queremos, meu Pai, não cumprir, não fazer aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos ordena, meu Pai. Ó Senhor, toque em nosso coração e que Seu Espírito Santo possa tocar dentro de nós para que nós possamos, Senhor, entender e cumprir a Tua palavra. Que nós possamos sempre, Senhor, obedecer a Sua palavra. Mas sem o Senhor, nós não conseguimos, meu Pai. Por isso eu peço que Teu Espírito Santo possa cada dia mais nos capacitar e nos fazer entender e compreender que obedecer ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer, é a melhor atitude que nós fazemos em toda a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que a Tua boa mão esteja sobre a nossa vida. E eu peço que o Senhor nos capacite cada dia mais para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, para cumprir as Suas ordens, meu Pai, pois sem a Sua capacitação, nós não conseguimos fazer nada com excelência. Por isso nós pedimos a Tua boa mão, que a Sua boa mão venha sobre a nossa vida. E nós obedecemos as Suas ordens e chamados para que o Seu nome seja glorificado, para que o Senhor nos capacite e sempre o Seu nome seja exaltado sobre tudo, sobre todos, através da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bênção orar com você mais uma vez. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Se você não sabe, eu criei uma playlist com todos os devocionais que eu fiz aqui no YouTube. Se você quiser acessar, eu peço que você entre no meu canal, clique aí embaixo em Pregador João Antônio, vai em Playlists e você vai conseguir acessar a playlist Devocionais, onde nós temos vários devocionais para que a sua caminhada cristã seja cada dia mais fortalecida. Amém? Um forte abraço para você. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a doce presença e consolo do Espírito Santo venha sobre a sua vida hoje e sempre. Amém?
Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deus abençoe.